Então hoje eu vou falar sobre o melhor aplicativo para projeto de CFTV. Falar de software de projeto 3D. Nesse programa que eu vou mostrar aqui, a gente vai ter ele todo em 3D, só que eles são com elementos em 3D. Então ele fica fácil de a gente conseguir mostrar para o cliente, mas ele não fica tão realista. Porém, ele ajuda muito na hora que a gente vai fazer um projeto, vai fazer uma venda, e eu vou mostrar várias vantagens dele para vocês, tá? Vamos lá. Como que normalmente fica um projeto dentro desse aplicativo, tá? É isso que você vai conseguir entregar. Então, nele você consegue fazer uma planta baixa, né? Então, pegar uma planta baixa que o cliente tenha, importar para ele, consegue desenhar a planta baixa, consegue mostrar o posicionamento das câmeras, então consegue ver o que vai pegar, consegue criar elementos 3D, igual tu pode ver nessa imagem que está na tela, tem umas pessoinhas ali, então tu consegue mais ou menos fazer uma disposição. Vou mostrar alguns projetos que eu fiz e consegue ter algumas informações técnicas ali embaixo, tá? Até a minha câmera está na frente, mas consegue ver ali quantidade de pixel por metro e tal, e eu vou falar sobre isso daí. Então é esse aplicativo que a gente consegue utilizar e consegue dar essa visão para o cliente. Vamos lá. Daí o que eu escuto quando eu falo sobre essa questão de projeto e tudo mais, né? Ah, vai, pô, mas dá muito trabalho. Aí eu comento com o cara o seguinte, cara, sabe o que dá trabalho e o que é perda de tempo? É tu fazer 10 orçamentos e aprovar 2. Eu garanto que se tu começar a utilizar esse tipo de artifício aqui dentro das propostas, utilizando o modelo de proposta STF que eu ensino, cara, é de 8 para cima. É tranquilo fechar 8 de cada 10 propostas que tu faz. Claro, identificando o perfil de cliente, fazendo todo o script que tem que ser feito, fazendo o modelo de proposta da forma que tem que fazer, né? E lembra que lá dentro do modelo de proposta tem a parte visual, e esse daqui é uma das ferramentas que auxilia nessa parte visual, tá? Então, quando a gente fala de, pô, realmente toma tempo, toma. Mas eu vou te mostrar aqui também, a gente precisa saber dosar esse tempo que a gente vai colocar em projeto, e outra, nem sempre a gente vai precisar fazer um projeto gigante todo aqui. Pô, se dá trabalho, se realmente a gente precisa investir tempo, quando que a gente vai utilizar isso daí? Eu devo colocar esse tipo de apresentação, eu devo fazer esse tipo de projeto de apresentação em todos os projetos? Vamos lá. Qual que é a minha visão sobre isso daí? Primeiro, você não precisa utilizar em todos os teus orçamentos. Por quê? Cara, tem orçamento que é básico, que é rápido, que o cliente já te conhece, que o cliente já tem outras câmeras instaladas. Então tu tem que saber dosar onde que tu vai organizar teu tempo e onde que tu vai investir. Então tem situação que não precisa fazer, não tem necessidade. Ou é até mais viável você, por exemplo, fazer com foto. Então tu pega uma obra não, tu pega um cliente, né, que tá tudo pronto, o ambiente está pronto, né, tá com todas as paredes, tá tudo certinho. Dependendo da situação, tu pode ir lá e bater foto. Vai ter uma prévia de onde vai ficar instalado, né? Então eu sempre falo assim, pô, vai lá, bate uma foto. E aí você pode ir lá colocar uma imagenzinha para o cliente mais ou menos ter uma ideia como vai ficar. E aí tu pode utilizar o aplicativo só pela questão técnica. Só para você mostrar para o cliente o porquê que você decidiu por uma câmera de 2 megapixels e não por uma câmera de 1 megapixel. No projeto, no aplicativo, a gente vai conseguir mostrar isso daí, tá? Outra coisa importante, quando a gente está falando de orçamento. É importante também porque nos orçamentos que a gente precisa eliminar o achismo do cliente. Tipo, o cliente vai lá e fala, cara, o fulano falou que a câmera de 1 megapixel aqui resolve, ou que aquela câmera de bocal de luz lá resolve. Então aqui você consegue tecnicamente provar para ele o teu ponto de vista. Provou para uma, consequentemente as outras acabam englobando, tá? Quais as vantagens de a gente utilizar um aplicativo para fazer as propostas ou para fazer as apresentações? Primeira coisa, visão prévia para o cliente. Porque vamos lá, tu tá lá orçando no sistema de CFTV. O cliente não consegue ter aquela visão de como vai ficar. Pô, será que vai ficar bom? Será que vai conseguir identificar a placa do carro? E você sai do subjetivo de será que funciona, será que não funciona? Segundo ponto, profissionalismo. Quando eu falo em ser referência, isso daqui é ser referência. Cara, quem entrega um projeto no padrão que eu oriento, a maioria das vezes o cliente se assusta e fala:
Pô, nunca ninguém entregou uma proposta desse jeito, nunca ninguém me entregou um orçamento desse jeito. Então, só aqui, numa proposta dessa daqui, a gente já elimina pendurador de câmera. E, melhor de tudo, que ajuda até você, a questão da definição de projeto. Conforme eu falei, tenho certeza que todos vocês, em algum momento, em alguma situação de CFTV, já tiveram dúvida se estavam colocando a câmera certa. Falando em definição de equipamento, pô, como que é feita a definição de qual resolução que eu vou utilizar, qual câmera que eu vou utilizar? Existe uma forma correta de se fazer isso daí, sem achismo. A norma se chama IEC 62676, ou a cópia dela brasileira NBR 62676. Essa norma é uma norma que especifica os requisitos mínimos para os sistemas de vídeo monitoramento. Então, ela mostra quais são as recomendações de resoluções mínimas para a gente ter cada uma das formas de monitoramento que a gente precisa, porque existem várias formas. E aí, ela define então essa quantidade de pixel por metro. Qual que é essa relação de pixel por metro que essa norma fala? Monitoramento. O que é monitoramento? Monitoramento, nesse caso aqui, é identificar que tem alguma anomalia na imagem. Isso é, tem uma alteração de pixel na imagem. Isso daí normalmente eu vou conseguir identificar com 12 pixels por metro. Por exemplo, uma sensibilidade baixa de um DVR normalmente vai ser nessa faixa aqui. 25 pixels por metro, eu já consigo ter uma detecção, eu já consigo mais ou menos identificar o que é aquele cara lá. Quando eu passo para a segunda etapa, eu vou para 62 pixels por metro observação. Isso é, eu consigo já ter uma identificação melhor, já consigo ter algumas informações adicionais, já consigo observar. 125, a gente já considera reconhecimento. Eu já consigo reconhecer. O que seria o reconhecer nessa situação? Pô, eu conheço esse cara da foto, eu vou conseguir olhar, cara, esse cara aí é o José. Eu já vou ter algumas informações suficientes que podem ser úteis, porém, não possibilita ainda que um aplicativo faça um reconhecimento com precisão. Quando eu vou para outros níveis, então assim, 250 pixels por metro, aqui eu já consigo fazer identificação. Aqui é onde os aplicativos com certeza vão conseguir identificar uma placa, com certeza vão conseguir identificar um rosto, com certeza vão conseguir identificar detalhes para fazer um reconhecimento e identificação dessa pessoa, desse carro, desse veículo, o que for. E quando eu vou para 1000 pixels por metro, eu já vou para uma indicação forense. Vou conseguir ter mais informação para que eu consiga fazer uma identificação. Beleza? Então tá. Então aqui a gente tem o aplicativo, tá? Esse daqui é o nome do aplicativo, é IP Video System Design Tools. A gente vai ter aqui em cima do aplicativo para a gente fazer o desenho, a ilustração da instalação da câmera. Então aqui eu posso ir adicionando câmera. Então eu consigo, por exemplo, vir aqui, ó, desenho da câmera, tá? Então consigo verificar a altura de instalação, ó, que eu consigo mexer, por exemplo, na altura de instalação da câmera, consigo mexer na distância do objeto de monitoramento, ó, aí o carinha lá é a distância máxima do meu objeto a ser monitorado, tá? Consigo fazer uma porrada de coisa aqui. A parte mais importante na minha visão é essa daqui, ó. Aqui o que ele mostra? Aqui ele mostra a densidade de pixel. Aqui ele mostra quantos pixels por metro eu vou ter nessa instalação aqui. Então eu posso, aqui no lado, mudar a câmera, e aqui eu posso selecionar por fabricante. Então tem os principais fabricantes que eles têm homologados aqui. Posso selecionar por modelo de câmera e posso também aqui definir a configuração do equipamento em si. Então, por exemplo, definir formato de sensor. Então aqui eu tenho desenho. Aqui eu consigo selecionar fabricante. Mas vamos lá. Vou reforçar essa informação aqui, tá? Tentem usar esse aplicativo sem definir fabricante, marca e modelo de equipamento. Eu prefiro que nesse momento a gente trabalhe sem marca e modelo. Porque aqui a gente consegue mexer formato do sensor. Tanto consegue ir lá pegar qual que é o sensor que a câmera que você utiliza tem. Resolução, consegue trabalhar aqui na resolução. Consegue distância focal, lente. Tá? Então, que lente que você está usando lá? 2,8, 3,6. Tá?
E aqui campo de visão. O que é o campo de visão? Primeiro, distância da câmera para o objeto. Aqui está a distância da câmera. O que é? A distância entre a câmera e o objeto principal da cena. Então vamos supor que é um carro, eu preciso de um LPR. Então é a distância da câmera até o ponto ideal onde eu vou ler aquela placa do carro. Por quê? Quanto mais próximo, mais fácil vai ser o reconhecimento. Mas vamos supor que eu estou pegando uma porta de entrada de uma loja. Essa câmera ela vai estar pegando lá, vamos supor assim, 10 metros entre a câmera e a porta. Não tem como eu colocar mais perto. O que vai acontecer? Eu tenho que definir que 10 metros é o meu ponto ideal, ou meu pior ponto de resolução, vamos dizer assim, minha pior distância, onde eu ainda consigo. E aí a gente vai trabalhar nisso daqui. Altura de instalação da câmera, né? Então posso definir aqui qual a altura que a câmera está instalada. Ah, ela está a 2 metros, está a 3 metros. Não, ela está a 2,80. Qual a altura do alvo? Qual que é a altura do objeto que a gente quer pegar? Pô, é um humano. Pô, beleza, vamos pegar aí 2 metros, 2 metros e meio. É a altura que ele vai ter lá naquele ponto, para eu não ter imagem sobrando, entendeu? Não ter um monte de coisa em volta. Cara, é uma pessoa que eu quero ver, então é aquilo lá que eu vou ver. Obviamente o ideal aqui é deixar uma sobrinha, né? Então 2 metros e 20, 2,50. Largura da visão. Pô, se eu considerar a minha visão aqui, qual que é a largura que eu preciso pegar? Então aqui eu posso ajustar também. E qual que é o ângulo de visão? Também consigo ajustar aqui, tá bom? Então aqui tudo eu consigo ajustar para definir que câmera eu quero. Essencialmente é isso daqui que vocês vão precisar mexer, nesse lado aqui, nesse lado de câmera para definir equipamento. Aqui eu tenho desenho de instalação. Aqui eu tenho planta baixa, então aqui eu consigo ir colocando câmera. Aqui eu tenho uma visão 3D, mostrando a visão 3D dessa câmera. Né? Aqui eu tenho uma câmera instalada, ó, câmera 1. Então aqui eu tenho uma visão 3D. Aqui eu tenho uma visão como que vai ficar no NVR ou no DVR. Então se eu colocar 16 câmeras, aqui vão aparecer as 16 câmeras como se fosse um quadro de um DVR. E aqui nessa minha versão, que é a versão Pro, eu consigo ainda calcular, determinar qual que é a compressão de vídeo que eu vou usar, qual que é a quantidade de quadros que eu vou usar, qual o FPS, para eu definir espaço de disco e banda de rede. Então eu consigo até fazer um cálculo aqui de quanto de HD eu vou precisar para gravar isso daqui. Outra coisa que eu consigo aqui, tá? Falando da interface, né? Aqui embaixo eu vou ter a relação de câmeras e aqui, inclusive, eu consigo definir cabos. Então eu consigo vir aqui, colocar cabo, tá? Então definir um cabo específico. Ah, que cabo que eu vou usar? Par trançado. Eu consigo vir aqui, mostrar por onde esse cabo vai passar. E aí, no final, eu consigo ver aqui quantidade de metros de cabo que vai ser necessário também. Tá? Então, eu consigo fazer aqui, ó. Tipo, já ficou aqui, ó, par trançado. Aqui ficou, talvez aí para vocês está pequenininho, tá ruim de ver, né? Mas tá ali tipo 64 metros. Aí eu consigo deixar ou não no projeto. Beleza? Tá. Então aqui, ó, esse software ele se chama IP Video System Design Tools. O site para baixar, se tu botar jvsg.com, você vai cair lá no site deles, tá? Lá tu vai ter a possibilidade de fazer o download desse aplicativo. E aí lá tu tem as versões trial e tudo mais. Trial dá 30 dias, né? A versão teste dá 30 dias, tu consegue utilizar por 30 dias e consegue colocar até 5 câmeras, tá? O limite dele é colocar até 5 câmeras. Porém, para quem é aluno, tá? Para quem é aluno, não compre por lá, porque aluno eu consigo dar 25% de desconto, tá? Eu tenho um cupom de desconto exclusivo para alunos, onde consegue ter 25% de desconto na compra de qualquer versão lá, tá? E dentro do treinamento de projetos vai ter também uma versão para até 32 câmeras free, tá? Só que sem marca, então você não consegue definir marca do equipamento, você consegue só definir por especificação. Por isso que eu falei para não se ater por especificação. Olha, não se ater a marca, né? Olha a especificação e depois vocês conseguem definir a câmera, tá? Beleza? Valeu? Fique com Deus, nos vemos em breve. Tchau.